Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus, Jesus, o Frei Fabiano e os bons espíritos que nos cercam permitam que possamos desenvolver as tarefas desta noite em muita paz e muita harmonia. Que todos recebam aquilo que necessitam no dia de hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar receberá e será condenado pelo julgamento. Porém eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és loucos merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com nossos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ser tão grave o suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humanidade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas, como entender o significado dessas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos homens da terra mais importância do que as do céu. Por estas palavras, Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se torna
um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz nestas qualidades. Quantos a cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência, bem talhada e calculada, disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho, da sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos, que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por dizerem: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, seu coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são findas ou fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de testes em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas, que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fonte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes o vosso passado a expiar e tende de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta é a palavra que resume tudo. Obediência e resignação.
A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas, que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que devem salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele. Enquanto a atividade é uma reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade, rebelde com a duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas, bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. A cólera. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar. E vos considerais tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social, ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso. Encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repetir com cólera os mais sábios conselhos. A própria impaciência decorre das contradições frequentemente fúteis. Prendem-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio,
teria medo de si próprio ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve criar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo. Cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento que torna infeliz todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorsos em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se um acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado, ou que lhe exigiria muita perseverança para serem eliminados. É desse modo, por exemplo, que aquele que é inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Antes, se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus de seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra ligado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que há temperamentos que se prestam, mais do que outros, a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam à exibição de força. Mas não acrediteis que aí esteja a causa principal da cólera, e podeis ter a certeza de que um espírito pacífico, mesmo num corpo guerreiro, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo debilitado, não será, por isso, mais dócil. A violência tomará apenas uma outra feição. Se não possuir um organismo apropriado para se manifestar, a cólera ficará contida e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Do contrário, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que tem uma deformação física não pode tornar-se sadio, porque o espírito nada tem a ver com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer. Convencei-os, portanto, de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. Mas aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Portanto, meus amigos e minhas amigas, depois de lermos tudo isso, fica bastante claro que depende de cada um de nós escolhermos a cólera ou a paz de espírito. Cada um de nós tem a oportunidade
de nos modificarmos. Aproveitando os estudos da doutrina espírita e colocando-os em prática, nós podemos reverter estas situações que nos acompanham de muitos séculos. Sejamos mansos e pacíficos, como Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Bem, agora vai dar prosseguimento a Ana Rita. Eu agradeço a todos vocês, uma boa noite, que o Mestre Jesus esteja ao lado de cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigado. Boa noite, espero que estejam todos bem. Estamos sempre lembrando em nossas preces, com muito carinho, de todos os trabalhadores e frequentadores da nossa amada casa de Fabiano. E tenho a certeza que os benfeitores amigos estão a amparar a todos, protegendo, atuando. Façamos a nossa parte, estando em prece, estando numa sintonia receptiva, cultivando a esperança em nossos corações, tudo vai passar. E sabemos, pelos princípios doutrinários da doutrina espírita, que tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Já sabemos que estamos num período de transição do planeta Terra. Então, faz parte da situação, da evolução de todos nós. Esses resgates coletivos, essa pandemia, Deus está no leme. E que estejamos firmes na nossa conduta e no nosso aprendizado. Porque realmente muitas lições vamos tirar de toda essa situação. Esse é o objetivo. E que estejamos aproveitando realmente, não passemos desapercebidos diante de tantas reflexões que essa situação está nos trazendo. Estejamos atentos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da reunião de desobsessão. Na nossa casa espírita nós temos 2 tipos de reuniões, a reunião de esclarecimento mediúnico e as reuniões de desobsessão. Cada uma tem o seu objetivo, né? E as reuniões de desobsessão são as reuniões que todos os médiuns, trabalhadores e frequentadores também, depois de um tempo ali inicial, devem participar. Porque lembrando sempre, somos espíritos milenares, trazemos uma bagagem de erros, de mazelas muito grande, estamos na presente encarnação, a grande maioria de nós, com a questão da mediunidade ostensiva, que é a mediunidade de trabalho, de provação, um momento importante de resgatarmos débitos, de ter a oportunidade de reconciliação com todos esses espíritos que nós prejudicamos. E a nossa participação em uma reunião como essas que acontecem na casa de Fabiano, reunião de desobsessão, é de grande valia, porque no momento em que nós nos dirigimos a essas sessões, que participamos, os espíritos que estão ligados a nós também participam. Né? Então, quem é a população espiritual dessas sessões? São todos os espíritos que estão ligados a todos os encarnados, sejam eles médiuns, trabalhadores ou frequentadores. Espíritos estão ligados às nossas famílias, então todos eles recebem ajuda.
E no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, ela tem um capítulo muito bonito, que ela fala justamente da importância da reunião de desobsessão. Ela começa com um pequeno trecho do Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. É o item 281. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nós podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho àquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. Vejam aqui Kardec, já naquela época da codificação do Livro dos Médiuns, tem essa colocação que veio dos espíritos superiores, a evocação dos espíritos vulgares e sofredores que são trazidos para que sejam aliviados, para receber bons conselhos. Então, vejam a colocação que a Sueli Caldas Schubert coloca aqui. Reunião de desobsessão, oásis de refazimento espiritual, pronto socorro de espíritos sofredores, hospital de amor para os doentes da alma. Linda, bela e verdadeira colocação. É assim que nós temos que sentir quando nós estamos naquele ambiente. É um pronto socorro realmente espiritual para todos os doentes da alma, ou seja, desencarnados, encarnados, todos nós trazemos mazelas a serem curadas, né? Precisamos do refazimento espiritual. E é a este ambiente apropriado, revestido de vibrações adequadas e que com certeza requer cuidados especiais da espiritualidade maior, que são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor. Então, o ponto principal é que eles sejam acolhidos, amparados naquele primeiro momento em todas as suas necessidades, sem julgamentos. A princípio, acolher com muito amor. Nenhuma outra medicação existe mais adequada e nem mais bem indicada. As chagas morais, as dores que estão esculpidas no âmago do ser, a tortura do ódio que abrasa aquele que o alimenta, o coração que renegou a Deus e que se apresenta enjaulado dentro de si mesmo, o suicida que se sente morrendo e vivendo em dores superlativas, o infeliz acorrentado às grilhetas do vício. Vejam quantas dificuldades, não é? Todos esses espíritos desencarnaram em situações dolorosas e trazem muitas agonias, aflições, e só alcançarão alívio e tratamento, resposta e orientação na medicação universal do amor. É muita persuasão e amor. O que seria persuasão, né? É aquela capacidade de convencer alguém por meio de argumentação, esclarecimento. Então, nós que trabalhamos com o esclarecimento desses espíritos, são chamados aí médiuns doutrinadores, que o termo hoje mais correto seria esclarecedores. Nós temos que estar ali capacitados de um sentimento vibratório, de carinho, de amor, para aconselhar, aconchegar esse espírito
e levar ali, através de colocações do Evangelho de Jesus, ele a refletir e abrir o seu coração, a sentir a presença de Deus, que é Pai amoroso, que compreende as nossas dificuldades e nos perdoa. Somente quem já participou com regularidade de uma sessão de desobsessão é que poderá avaliar a extensão, a profundidade e a beleza de trabalhos dessa natureza. E muito importante dizer, que nenhuma reunião é igual à outra, porque em cada uma delas vêm sucessivos espíritos. Então, com certeza, o aprendizado é constante. Cada dia que eu participo de uma reunião, de uma sessão, é uma vivência diferente. Então, é uma experiência, são experiências e aprendizados infinitos. E é assim que o médium tem que se dirigir ao trabalho, sempre com o coração receptivo, confiante, e com certeza algo ele vai aprender. Esse deve ser o nosso sentimento sempre. Infelizmente, em razão das nossas imperfeições que ainda carregamos, as nossas cotas de amor desinteressado e puro são por hora bastante diminutas. Por isso, há que somá-las às dos companheiros de equipe e, essencialmente, serem reforçadas pelas dos mentores. Então, por isso, da importância do médium estar ligado a uma casa espírita, de participar desse ambiente de comunhão de pensamentos, porque juntos, unidos, conseguimos o resultado que devemos ter, atingir aquele coração, porque ainda somos pequenos, a nossa fé, a nossa condição espiritual, então a gente precisa ter a participação em um ambiente como esse, ter a ajuda de outros companheiros ali encarnados que estão no trabalho, todos pensando ali em uníssono, e ajuda também do plano espiritual. Então, nesta ocasião, nesse momento que nós estamos mergulhados nas bênçãos do alto, que são bem mais abundantes do que em verdade merecemos, as nossas almas se renovam, tanto quanto os espíritos que ali aportam, já que necessitados, todos nós ainda somos, E aí todos se refazem, se reabastecem para as lutas da vida, e se fortalecem ante a tarefa da reforma interior, que é fundamental em nossa própria libertação moral. Para nós, todos os encarnados, tenhamos a certeza que tais reuniões são de extrema utilidade, pois ali não somente colhem ensinamentos, mas, sobretudo, exemplificações. São lições vivas que nos marcam profundamente e nos acordam para a nossa crescente responsabilidade, ao mesmo tempo em que nos identificamos com os dramas descritos pelos comunicantes, sentindo que eles são nossos irmãos em humanidade e que suas dores são também nossas. Então, é uma vivência de grande valia, o intercâmbio com o plano espiritual. Os diálogos, muitas vezes dolorosos, dos espíritos, nos servem de exemplo de como devemos conduzir a nossa existência terrena, de como nós devemos nos preparar para o desencarne, evitar situações dolorosas, nos desapegar das questões materiais, não cultivar o ódio, o rancor, A nossa sensibilidade, ela vai sendo apurada. E se estivermos interiorizando todo esse
aprendizado, vamos nos tornando a cada dia mais sensíveis aos sofrimentos alheios e melhores, mais humanos, enquanto aflora ao nosso coração os mais belos sentimentos de solidariedade, caridade e amor. Refletindo-se em nossa vivência diária, tais atitudes serão extremamente benéficas, capacitando-nos a uma sintonia espiritual mais elevada. Então, tenhamos a certeza que o exercício da mediunidade, a vivência, o estar ali nessas sessões, vivenciar esse ambiente mediúnico, intercâmbio com o plano espiritual, é de uma importância muito grande para todos nós. E lembrando sempre, que tudo o que ouvimos e sentimos, o médium deve trazer o ensinamento sempre em primeiro lugar para ele. Os espíritos falam isso. Quando eu estou ouvindo uma comunicação, quando eu estou conversando com o espírito, quando eu ouço uma palestra, traga primeiramente para você como é que eu estou vivendo isso, como é que eu estou entendendo tudo isso que está colocado. Esse é um ponto fundamental, não é por acaso que estamos ali, é para nós ouvirmos, trazer para nós primeiro, para combater as nossas imperfeições. A gente tem o costume de ficar, fulano devia estar ouvindo, isso aí que está falando é para fulano. Não, é para nós, tenhamos a certeza disso. E se soubermos interiorizar, alimentar nossa alma, nos enxergar, observar as nossas tendências, isso vai ser um material, ferramentas tão importantes para a nossa transformação moral, porque esse é o objetivo de tudo, é a nossa melhoria, deixar o homem velho e se tornar um homem novo, um homem de bem, como está escrito no Evangelho. Os trabalhos desobsessivos são visivelmente úteis aos participantes do plano físico e também muito valiosos para os desencarnados. André Luiz, ele relata em seus livros, quem já leu sabe disso, que um número muito grande de criaturas, ao abandonar a veste carnal, mostram-se inconformadas com a nova situação que enfrentam e são tomadas de mórbida saudade do ambiente terrestre. E elas anseiam a todo custo pelo contato com as pessoas encarnadas, Elas precisam daquele calor humano, sentem falta. E a sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos representa para tais seres, ainda nessa condição, a possibilidade de entrar em contato com os que ainda estão na Terra e de receber destes as vibrações magnéticas de que carecem. E aí, com esse contato, experimentam o despertar de forças novas, que é o choque anímico que nós comentamos. Essa colocação está no livro Os Mensageiros, de André Luiz. E a sala reservada para essas atividades, também foi comparada pelo próprio André Luiz a uma sala cirúrgica, que requer ali respeito, silêncio, a toda uma asepsia realizada pelo plano espiritual, Então a gente tem que lembrar sempre de todos que ali chegam para receber esse atendimento, são seres como nós, apenas desligados da máquina fisiológica e que comparecem para falar de suas dores, problemas íntimos e pessoais. Então, todo respeito, acolhimento e julgamento jamais deve ser feito. A nossa postura de cristão, colocar em prática o amor a todos esses corações que estão sendo levados ali naquele ambiente para receber ajuda.
É, portanto, um trabalho de maior gravidade, né? Onde o irmão vem expor as suas chagas morais. Então, devendo todos nós, os trabalhadores, estarem ali imbuídos de muita seriedade e respeito, e fundamentalmente predispostos a doar amor. E é uma grande oportunidade de nos reconciliarmos com os espíritos que estão ligados a todos nós, né, aos quais nós prejudicamos no passado. Então, nós podemos ter, sim, a oportunidade de nos encontrarmos e recebermos ajuda com relação a esses espíritos que também estão ligados a nós. E ela termina com a frase: reuniões de desobsessão, pronto-socorro espiritual, hospital de espíritos, abençoadas sejam. Graças a Deus, amigos, que chegamos até essa doutrina e temos a bênção de participar dessas reuniões. Recebemos tanto auxílio, há uma atuação tão intensa nesses momentos que nos refazem a alma. Sejamos assíduas e muitos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos participando nessa encarnação desses momentos. A casa espírita é uma escola, é um aprendizado profundo para nossas almas. Muita gratidão a Deus pela oportunidade. Reflitamos sobre tudo isso. E fica aqui a nossa prece, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, pela oportunidade que nos concedeu nesta presente encarnação, lembrando que a quem muito foi dado, muito será pedido. Nos esforcemos, porque já conhecemos muito. Então, temos o dever de colocar em prática, nesse momento principalmente tão doloroso para a humanidade, e sermos um pontinho de luz, iluminando a todos os corações que cruzarem o nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.